graça e paz da parte do Senhor Jesus. Vamos lá para o nosso último vídeo dessa série da Semana Santa. Se você ainda não assistiu, vai lá atrás, assiste os outros vídeos que nós falamos sobre o Domingo de Ramos. Nós esclarecemos a você sobre a Quinta-feira Santa. Também falamos sobre a Sexta-feira Santa, um vídeo sobre o sábado do silêncio do Senhor. E agora, domingo de Páscoa, a ressurreição, a assunção do Senhor. Eu sou a irmã Ivanilda, a líder do Grupo Recomeço, e você está em nosso canal. Vamos lá? O Cristo que ressuscitou, ele não apenas vive, ele reina. Aleluia. Se a cruz revela o amor de Deus, a ressurreição revela, sabe o quê? O seu poder. É. E se a ressurreição é verdadeira, então Jesus não pode ser tratado apenas como um mestre, como um profeta, como uma inspiração. Jesus é Senhor. O que aconteceu naquele domingo, domingo de Páscoa, pela manhã, não foi apenas o fim de um sofrimento, mas foi o início de uma nova realidade espiritual que atravessa a história, que exige uma resposta de cada um de nós. Vamos ler a palavra do Senhor que nos fala sobre o amanhecer daquele dia. Mateus 28, de 1 a 6, nos diz assim: abre a tua Bíblia. E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor descera do céu e, chegando, removera a pedra que estava assentado sobre ela. E o seu aspecto era como de relâmpago, e a sua veste branca, como neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados, e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Queridos, o texto começa destacando o primeiro dia da semana, indicando não apenas uma marca cronológica, mas uma ruptura teológica. Uma nova criação está sendo inaugurada. Assim como a criação começou com luz, agora a redenção começa com um túmulo vazio. Terremotos acompanham manifestação direta de Deus na Bíblia. Você pode ir lá em Êxodo 19, quando o Senhor desce sobre o Sinai. Aconteceu também terremoto. Isso indica que o que está acontecendo ali não é apenas histórico, é uma coisa divina. A pedra não foi removida para Jesus sair, tá bom? Talvez você pense assim, mas não. Jesus não ia se deixar prender por uma pedra. A pedra foi removida para que testemunhas entrassem e vissem. O cristianismo, querido, não se baseia em uma ideia abstrata, mas em um evento verificável. O corpo não estava mais ali, as pessoas precisavam entrar para ver. Em Salmo 16:10, a palavra diz: Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Esse texto, escrito séculos antes, é interpretado no Novo Testamento como uma profecia direta sobre a ressurreição de Cristo. Lá em Atos 2:31, lê lá. O argumento é bem claro: o Messias não permaneceria morto, nem o seu corpo experimentaria decomposição. Queridos, em Mateus 28, 9 e 10 diz assim: E indo elas a anunciá-lo aos seus discípulos, eis que Jesus lhes saiu ao encontro, dizendo: Eu vos saúdo. E elas, aproximando-se, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhe disse: Não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galileia, e lá me verão. No contexto do primeiro século, vou te explicar um fato histórico bem importante. O testemunho de mulheres naquela época não tinha o mesmo peso jurídico que os dos homens. Em tribunais judaicos, por exemplo, nem romanos, se alguém estivesse inventando uma história, uma narrativa da ressurreição de Jesus para convencer alguém, dificilmente a pessoa ia escolher mulheres para fazer esse serviço, porque ninguém ia acreditar. As primeiras testemunhas tinham que ser homens, entendeu? Esse detalhe aponta para uma autenticidade dos evangelhos. Não estamos tentando convencer ninguém
ou parecer convincentes, seguindo padrões humanos. Estão relatando o que realmente aconteceu. Além disso, as mulheres não apenas veem, elas tocam em Jesus, elas abraçam os seus pés, reforçando que a ressurreição não é algo espiritualizado, mas foi físico, foi de verdade. Lucas 24, 36 a 43 nos diz: E falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que haviam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos nos vossos corações? Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Pega em mim. Veja, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhe as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, que ele tomou e comeu diante deles. Mais uma prova. Aqui o texto elimina qualquer interpretação simbólica ou mística que insiste em ser tocado. Jesus insiste em ser tocado, em ser examinado, em comer diante deles. Isso é uma afirmação clara de que era físico o negócio, não era espiritual, não era só luz. Agora, considere o impacto histórico. Em 1 Coríntios 15, de 5 a 8, Paulo diz assim: E que foi visto por Cefas, depois pelos 12, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um abortivo. Paulo estava escrevendo para uma comunidade onde as testemunhas ainda viviam, algumas delas ainda viviam. E além disso, os discípulos, que antes estavam com medo, passam a proclamar a ressurreição, sob a mesma perseguição de morte. Veja, pense comigo. Pessoas podem morrer por algo que acreditam, mas não morrem por algo que sabem ser mentira. Então, se os discípulos, mesmo vendo aquela morte de cruz horrível, se eles colocaram a sua própria vida em risco para levar a mensagem do Evangelho, é porque realmente eles criam no que aconteceu. Em João 20, 27 a 29, acontece uma situação que você já conhece, eu nem preciso narrar para você, que é o encontro de Jesus com Tomé. Jesus não rejeita Tomé. Ele confronta Tomé com a sua incredulidade. Ele oferece evidência, mas a declaração de Tomé vai bem além. Ele não diz apenas meu mestre, ele diz meu Deus. Aqui está a essência, queridos. A ressurreição não apenas prova que Jesus vive, ela revela quem ele é. Em Mateus 28, 18 a 20, chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Essa é a nossa alegria, essa é a alegria da igreja, essa é a certeza da igreja. Não estamos sozinhos. Jesus enviou o Consolador, mas ele continua conosco. Glória seja dada ao nome de Jesus. E junto com essa certeza, temos a grande comissão: ide, fazei discípulos. A autoridade universal de Cristo, todo o poder foi me dado no céu e na terra. A ordem não era apenas evangelizar, era formar discípulos, o que implica em transformação de vida. A presença contínua, estou convosco, é o que conecta a igreja, a missão da igreja. Em Atos 1, 9 e 11, nos diz assim: E quando dizia isso, vendo eles, foi levantado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando aos seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu,
Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois anjos, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Vamos finalizar? Eu tenho uma coisa para te dizer. A ascensão não é um desaparecimento, é uma entronização. A linguagem de nuvem remete à presença divina no Antigo Testamento. Daniel fala isso em 7, 13 a 14. Pode ir lá ler. Aqui está o quadro completo. Ele ressuscita, ele se revela, ele envia e ele reina. Lá em Daniel nos diz assim, vou ler para você, vou facilitar a tua vida. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinham nas nuvens do céu, como o filho do homem, e dirigia os seus anciãos de dias, e o fizeram chegar até ele. E foi-lhe dado domínio e honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Glória a Deus. Daniel estava falando do reino de Jesus, do reino do Messias. Você acabou de ouvir, queridos, não uma história, mas uma sequência de eventos com base profética, testemunhal e base histórica. Jesus, você pode pesquisar sobre ele. Ele existiu de verdade. Ele está na história. Ele é o motivo do tempo ser dividido entre antes e depois. Ele é o motivo dos anos serem, do calendário mudar. Agora, queridos, não é mais sobre uma informação, é sobre uma decisão. Se ele ressuscitou, ele tem autoridade sobre a tua vida e sobre a minha vida. E ele está perguntando: você crê que eu vim aqui nessa terra? Você crê que eu morri pelos seus pecados? Você crê que tudo está consumado? Você crê que eu ressuscitei? Você crê que eu estou hoje à destra de Deus? Que eu fui preparar lugar para você, que eu tenho um plano especial na sua vida e que você não é qualquer pessoa, você é o meu filho amado. Você crê? Jesus está te fazendo um convite e eu quero orar com você hoje, porque Jesus não está morto, Jesus não está ausente, ele não perdeu, ele reina eternamente, mas tudo isso aconteceu porque ele quer reinar num lugar muito especial no teu coração. E se você abrir a boca para falar para mim que você tem Jesus, mas que você não mudou a sua vida, me perdoe, você não tem Jesus. Você só conhece a história de Jesus. E nós não estamos aqui apenas para contar a história. Nós estamos aqui para que você conheça o Jesus que quer mudar a sua vida. Não importa que ciclo a tua vida esteja. Se é um ciclo feliz, amém. Você vai ser feliz aqui e na eternidade. É um ciclo triste? Não se preocupe. Deus é especialista em recomeço. Deus é aquele que recomeça, que ergue do pó o necessitado, que ergue do monturo o necessitado. Deus é aquele que perdoa você e joga tudo o que você fez no mar do esquecimento. Ele só precisa que você abra o seu coração, creia no seu sacrifício e se arrependa dos seus pecados. Vamos orar comigo? Se você é essa pessoa, entregue o seu coração para Jesus e coloque aqui no comentário: eu entreguei meu coração para Jesus. Amém? E nós queremos fazer uma oração especial com você. Mas por enquanto, vamos orar todos juntos. Em nome de Jesus. Senhor, nós estamos na sua presença. Nós queremos te agradecer, Pai, pela oportunidade de conhecer a tua história, pela oportunidade de estar aqui com os teus filhos, para que eles conheçam toda a trajetória dessa semana dita como Semana Santa. Senhor, nós entregamos o nosso coração a Ti e pedimos: guia a nossa vida, transforma a nossa vida. Como disse teu servo Davi: se há em mim alguma coisa que não te agrada, Senhor, se há algum caminho mau, Senhor, guia-nos pelo caminho eterno. Tira de nós tudo o que não te agrada e faz de nós nova criatura, para a honra e glória do teu nome, para que nós possamos cumprir a grande comissão e para que nós possamos alegrar o teu coração também.
Em nome de Jesus, eu coloco cada pessoa que acompanhou essa série e que está se instruindo da palavra para chegar mais perto através do conhecimento. Eu os abençoo em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti ele levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus te abençoe.